Boa tarde a todos. Hoje faremos a 28ª coletiva da Prefeitura de São Paulo, apresentando o inquérito sorológico que foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde. Antes, queria fazer cumprimento ao vereador Atílio Francisco, que participa conosco dessa coletiva, representando o presidente da Câmara Municipal, o vereador Milton Leite, também o vereador Felipe Beccari, que é o presidente da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher da Câmara Municipal de São Paulo. Importantíssimo todos os trabalhos contra a Covid-19 sendo apoiado pela Câmara Municipal. Então, um agradecimento à Câmara e também à Comissão de Saúde. Estendam nossos agradecimentos a todos os vereadores. Nosso secretário Edson Aparecido, secretário de Saúde. Também está aqui o nosso secretário da Casa Civil, meu xará, Ricardo Trípoli, e o secretário da Educação, Fernando Padula. Também o nosso secretário de Comunicação, Marcos Vinícius Simval. Nossa equipe aqui do dia a dia, Zamarco, secretária adjunta, Secretaria de Saúde. A Selma Aniquini Costa, diretora da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Amigos da imprensa, senhoras e senhores. Na apresentação, o secretário de Saúde apresentará, vocês verão que são dados muito importantes que balizam aqui as ações da Prefeitura de São Paulo com relação à atuação, tanto na área da preocupação com leitos de atendimento, como na área da vacinação, todas as questões que envolvem a questão da pandemia. Vocês já acompanham, mas vão verificar hoje também, que todas as ações da Prefeitura são baseadas nos estudos que o Edson vai apresentar. Então, com essa fotografia da epidemia hoje, que será apresentado isso, após a incidência da variante P1, que faz todos os estudos, eu queria só fazer alguns destaques pontuais, antes de passar a palavra para o Edson Aparecido. A Prefeitura de São Paulo, nós já fizemos mais de 2.900.000 testes, que trouxe um volume de informações de suma importância, como eu já disse aqui, queria reiterar, para as decisões da Prefeitura pela Secretaria de Saúde. Desses, foram observados que 56,1% são assintomáticos, são jovens adultos. Então, a gente tem essas informações que nos leva a poder tomar todas as decisões de uma forma muito baseada na ciência e nos estudos. Vocês vão observar também que 33,5% da população está na prevalência, ou seja, já teve contato com o vírus. Outra questão que eu queria comentar, que nós vamos também estar anunciando, de que a partir de segunda-feira, a Prefeitura de São Paulo inicia a vacinação das gestantes e puérperas, aquelas com comorbidades e acima de 18 anos. Será feito nas UBSs e com a vacina da Pfizer. Também fizemos a regulamentação da questão da xepa, que passa a ser para profissionais de saúde acima de 18 anos e de comorbidade também acima de 18 anos, nas UBSs. Queria só pedir para antes, vai passar a apresentação, mas eu queria fazer um comentário da primeira tela, se puderem colocar. Vocês podem observar, o início da pandemia foi lá em março de 2020, eu queria compartilhar com vocês que nesse período a gestão Bruno Covas abriu 10 novos hospitais. Hospital de Parelheiros, Brasilândia, Bela Vista, Capela do Socorro, Guarapiranga, Sorocabana, Santo Amaro, Brigadeiro, Cantareira e o último, na Uninove, o Hospital Lígia Estorópoli. Lá em março de 2020, até março de 2020, havia na cidade de São Paulo 507 leitos de UTI. Foram ampliados de lá até aqui mais 1.357 leitos de UTI. Na enfermagem, nós aumentamos de março para cá mais
344 leitos de enfermaria e foram contratados mais 11.500 profissionais da saúde. Então, todas essas ações de ampliação dos hospitais, ampliação de leitos de UTI, ampliação de leitos de enfermagem, contratação de profissionais, foi um trabalho importante, baseado nos estudos, para a Prefeitura de São Paulo poder se antecipar, e por conta disso, mesmo São Paulo sendo o epicentro da pandemia, aqui ninguém ficou sem atendimento, sem tratamento, e a Prefeitura deu a resposta à altura, gestão Bruno Covas, a resposta à altura para o atendimento da população da cidade de São Paulo. Feita essa introdução, secretário Edson, puder fazer a apresentação do inquérito sorológico. Bom dia, prefeito Ricardo Nunes. Nós vamos fazer, então, primeiro a apresentação da situação epidemiológica no município de São Paulo, agora no início de maio, mas que retrata a incidência da variante P1 na segunda onda que nós tivemos em todo o país, aqui no estado de São Paulo e também na capital. Análise dos casos suspeitos e confirmados de Covid pelo sistema ESUS e pelas notificações do CIVEP Gripe, que é o sistema do Ministério da Saúde. A primeira tela mostra toda a distribuição de casos notificados de síndrome gripal e de síndrome respiratória aguda grave, segundo a classificação final da semana epidemiológica. Então, vocês podem perceber aí, maio, junho e julho de 2020, o pico da primeira onda. Depois nós tivemos um período de queda que se iniciou em setembro. Em dezembro de 2020, e sobretudo início de 2021, na primeira e segunda semana epidemiológica, o aumento de casos após as comemorações e festividades do final de ano, e depois, então, em março, a possível aumento por conta da entrada da P1, da variante de Manaus. Observa-se também que agora nós temos uma estabilidade, mas ainda uma estabilidade num patamar muito alto, o que revela a necessidade e um alerta de preocupação, porque esse patamar, vocês podem ver, que é inclusive superior ao pico da pandemia em 2020. Mesmo tendo ocorrido uma ligeira queda, entramos num patamar de estabilidade, mas essa estabilidade ainda é superior ao pico de 2020. O próximo gráfico mostra exatamente a distribuição de casos confirmados de Covid-19, e aqui a gente pode comparar o pico de 2020 com o pico de 2021. Nós temos o dobro de casos confirmados em 2021, comparado com 2020, né? Tivemos aí em março, então, mais de 44 mil casos notificados, contra cerca de 23, 24 mil casos em 2020. Também, quando se observa a distribuição dos coeficientes de incidência por 100 mil habitantes, não é diferente. Nós podemos notar aí, observar a queda do coeficiente de incidência em abril, final de abril, início de maio. Entretanto, esse coeficiente de incidência ainda é mais alto do que o coeficiente de incidência por 100 mil habitantes no pico da pandemia de 2020, né? Então, todos os números demonstram que, mesmo com a queda que houve, com a estabilidade que nós estamos tendo, mas todos os números ainda são superiores à primeira onda de 2020. A análise dos casos de síndrome respiratória aguda grave. No primeiro gráfico, a gente vê a distribuição dos RAG confirmados por Covid, segundo a semana epidemiológica, pelo início dos sintomas. Então, nós podemos ver aqui que em março de 2021, o número de casos de RAG confirmado é maior do que toda a pandemia, Aí o que mostra que nós tivemos um forte impacto na assistência hospitalar da cidade, e mesmo assim o município conseguiu dar assistência, tratar a todas as pessoas
que precisaram de tratamento. Mesmo com toda esta pressão no sistema hospitalar nosso, sobretudo público, até porque o município acabou, inclusive, absorvendo pacientes da rede privada, o que foi algo inédito na história de São Paulo, prefeito. A gente conseguiu dar assistência a todas as pessoas, mesmo com essa fortíssima pressão que tivemos no sistema hospitalar. Em 2021, para ver os casos de síndrome respiratória confirmados para a Covid-19, requereram, todos eles confirmados, 37,2% necessitaram de uma internação de UTI e 17,2% necessitaram de intubação. Quer dizer, números altíssimos que nós temos em função da distribuição de casos, a pressão no sistema hospitalar e da quantidade de pessoas que necessitaram de um leito de UTI e tiveram que ser intubadas na cidade. A distribuição de casos, percentual dos casos de SRAG por Covid, segundo a faixa etária. Então, aqui é a comparação de 2 momentos da pandemia. Nós podemos notar aqui, então, nas faixas etárias de 55, um aumento nas faixas etárias de 55 a 74 e uma queda nas faixas de 80 anos e mais. Esse é todo o gráfico desde o ano passado. Nós tivemos na P1, todos sabem, um aumento de casos no chamado jovem adulto entre 20 e 24 e 55 anos, mas aqui a gente pode ver uma redução de incidência que pode estar vinculada, e é esse o estudo que nós estamos fazendo com o infectologista Júlio Croda, para poder ver o impacto da vacinação nos idosos na cidade de São Paulo com mais de 80 anos, em relação a terem contraído a doença e utilizarem um leito de UTI e aqueles que foram a óbito. Esse gráfico mostra exatamente isso, quer dizer, a queda são números preliminares, como eu disse, nós vamos ainda aprofundar esses estudos, aliás, eles estão sendo aprofundados nessa pesquisa muito ampla que está sendo feita, a queda de cerca de 50% na relação das taxas de incidência de SRAG em idosos acima de 80%, em comparação com a população geral. Então, é um dado que, mais à frente, confirmado, realmente pode mostrar para nós um impacto positivo da vacinação. A análise dos óbitos também, a distribuição de óbitos confirmados para a Covid, segundo a semana epidemiológica, quer dizer, em março de 2021, registrou-se um aumento expressivo de óbitos por Covid-19 em relação ao pico da pandemia em 2020. Então, é possível comparar os óbitos. Obviamente, como nós tivemos um número de casos muito superior a 2020, proporcionalmente, o número de óbitos agora ele foi menor do que 2020. É importante destacar isso. Aqui no próximo, a distribuição percentual de óbitos segundo a faixa etária. Então, a comparação de 2 momentos da pandemia, a queda de óbitos por Covid nas faixas etárias acima de 80 anos, né? Então, esses são os dados gerais, prefeito, da pandemia aqui na cidade. Agora, a apresentação do inquérito sorológico dos adultos acima de 18 anos e mais para a Covid, para SARS-CoV-2. Esse inquérito foi feito na população não vacinada na cidade de São Paulo e que mostra a prevalência da infecção no município neste momento. O inquérito sorológico de adulto, nessa sua 5ª fase, a metodologia foi feita entre 26 de abril e 29 de abril. O desenho do inquérito na fase 5, a amostragem por sorteio aleatório na área de abrangência das 468 unidades básicas de saúde, a base de dados, o IPTU de 2020, mais os hidrômetros de 2017 e a estratégia de saúde da família. A amostragem de 5.760 indivíduos, a taxa de resposta foi de 26,8% desse universo. Importante destacar que no sorteio nós encontramos 6,3% dos municípios sorteados, todos os indivíduos
que estavam dentro das categorias maiores de 18 anos, com direito à vacinação na cidade, já tinham sido vacinados, o que também é um dado muito importante, muito positivo, né, no ritmo de vacinação da cidade. Nós utilizamos 2 tipos de teste sorológicos, visando aumentar a sensibilidade do estudo, o teste imunoenzimático, anti-SARS-CoV-2, e o ELISA, né? E também, que é o ELISA. Todos eles processados nos nossos laboratórios da Prefeitura, nos 5 laboratórios da Prefeitura, e o teste de quimioluminescência, Abbott, também um teste de detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2, que nós realizamos, também processados nos laboratórios da Prefeitura, e essa coleta foi feita e as entrevistas realizadas pelos profissionais de saúde nas 468 unidades básicas de saúde da cidade. O inquérito apresentou o seguinte resultado: na amostra de 5.760 que tivemos, as coletas de 1.521 pessoas, as amostras positivas no teste de quimioluminescência foi de 22,1, com intervalo de concorrência entre 19,3 e 25,7. E as amostras positivas com a sorologia ELISA, uma prevalência de 30,8, no intervalo de concorrência entre 27,4 e 34,4, o que significa dizer, somados os 2 testes que nós realizamos, nós tivemos um resultado de que hoje a cidade de São Paulo, 33,5% das pessoas, né, tiveram contato com a pandemia, tiveram contato com o vírus na cidade, podendo chegar a 37% das pessoas na cidade. Um número altíssimo, né? Altíssimo, que o estudo nosso hoje constatou. Aqui a evolução das estimativas. Vocês podem ver a fase 0, que foi aquela que nós realizamos em outubro do ano passado, né? Não, em junho do ano passado, em 10 de junho do ano passado, onde nós detectamos 9,5% da população adulta da cidade. Aí vimos até dezembro, né, dezembro, outubro, com cerca de, com 15,6%, e aí nós podemos notar a incidência da P1, que coloca que os números sobem a 33,5%. O impacto da P1, né, aqui na cidade de São Paulo, em todo o país, a variante que surgiu na região norte do país, né? Então, nós temos na fase 5 a prevalência de 33,5%, com o índice de concorrência, podemos chegar a um índice superior a 37,1%, um número muito alto. As estimativas de prevalência pelas regiões da cidade, nós podemos notar, então, a zona sul da cidade com 39,1%, a zona norte em segundo lugar com 34,4%, a zona leste da cidade com 33,3%, a zona sudeste da cidade com 29,6% de prevalência e, finalmente, centro-oeste com 27,2% de prevalência. Essa é a distribuição, né, da prevalência e da incidência da doença na cidade, o que mostra, de alguma maneira, uma certa homogeneidade, como, aliás, a fase 4 já havia também demonstrado. Aqui, pelas áreas de IDH, o salto da fase 4 para a fase 5, a população de IDH alto saltou de 20,1 para 29,9, a faixa de IDH médio de 25,4 para 33,7 e a faixa da população com IDH baixo de 28,8 para 36,2. Há também aí uma certa uniformidade no avanço da pandemia aqui na cidade por faixa, pelas faixas de IDH aqui no município. A estimativa de prevalência, a estimativa de prevalência em relação a assintomáticos entre os reagentes, nós detectamos um aumento que normalmente foi na casa de 40% os assintomáticos, saltou agora para 56,1%, muito em função de que, como nós dissemos nos gráficos anteriores, a P1 houve um aumento muito elevado em jovens adultos,
que apresentam menos sintomas. Então, portanto, contraem o vírus, apresentam menos sintomas e têm, portanto, um perigo maior de contaminação das demais pessoas. Por isso que sempre o alerta que foi feito pela Prefeitura de São Paulo de se evitar as aglomerações, as festas e as baladas na cidade. A estimativa de prevalência pela faixa etária, aqui é importante se notar que a população acima de 65 anos, né, nós tivemos toda ela já vacinada na cidade, mas mostra aí que o grau de prevalência mais alto entre jovens entre 18 e 34 anos. Retratando, obviamente, a realidade socioeconômica da cidade, com o crescimento dos índices, pode-se notar também que volta a crescer a incidência e a prevalência do vírus na população preta e parda, com 37,6%, enquanto na população branca, 29,6%. A estimativa do contato social, né? Aí, então, nós podemos ver, novamente, aliás, retratando os últimos inquéritos, aquelas pessoas que disseram não restringir nenhum tipo de contato, a prevalência e a contaminação muito superior àquelas que disseram que não têm contato com amigos e familiares, exceto com os que moram, né? Salta de 31,6% para 43,3% aquelas que dizem que não fazem nenhuma restrição de contato. Por isso que, mesmo com o avanço da vacinação, as medidas sanitárias de não aglomeração, de uso da máscara, são fundamentais serem mantidas neste momento. As considerações finais, acho que podemos passar para as considerações finais, que então a estimativa de prevalência de anticorpos foi significativamente maior, né, com a metodologia utilizada pela Prefeitura, que foi o teste do ELISA. Temos uma prevalência estimada na fase 5 de 33,5%, podendo chegar a 37% da população acima de 18 anos que teve contato com a doença e que não foi vacinada. Apesar de haver aproximação dos valores de prevalência entre as regiões do município, há um certo destaque para a Zona Sul de São Paulo, que apresenta o maior índice de prevalência. E também a maior prevalência entre os indivíduos da faixa etária de 18 a 34 anos, residentes em áreas de IDH médio e baixo, né? E que não referiram ter qualquer restrição de contato social. Então, essas 3 características mostram os índices maiores nesse tipo de população. Para finalizar, prefeito, o censo sorológico que a Secretaria Municipal de Saúde, junto com a Secretaria Municipal de Educação, realizou em toda a rede. Esse foi o segundo. O primeiro nós havíamos feito no final do ano passado, como é uma adesão voluntária, né? O primeiro com um número pequeno, mas esse segundo com números bastante expressivos, o censo sorológico em profissionais da educação da rede municipal de ensino. Período de coleta foi de 5/4 a 8/4. O público-alvo dos profissionais da educação não vacinados contra a Covid-19 foi esse, né? Profissionais não vacinados. O tipo de teste, da quimioluminescência, foi considerado reagente, se apresentou IgM ou IgG, ou anticorpos totais, e os exames processados foram feitos nos 5 laboratórios públicos da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde. O resultado, então, é esse. A testagem, os resultados parciais, né? Até o momento, 56.890, os resultados liberados até agora, 41.552 não reagentes, 15.338 reagentes. Então, aproximadamente 70% da rede escolar de profissionais testadas na cidade apresentou uma prevalência de 27% de infecção pelo SARS-CoV-2 em profissionais da educação. É um número bastante diferente do que nós tivemos em inquéritos anteriores, onde os professores, e devido à não existência de aula, tinham uma porcentagem maior de prevalência, mas agora, com a questão da P1,
é possível se notar uma prevalência semelhante dos professores ao conjunto da sociedade. Então, acho que esses são os resultados, prefeitos, tanto da análise da situação da pandemia nesse momento, né, e também do inquérito sorológico realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Vigilância Sanitária após a incidência da chamada variante P1 aqui no município de São Paulo. Obrigado, secretário Edson Aparecido. Fazer um destaque, aproveitar que o Padula está aqui, nosso secretário de Educação, agradecer toda a rede de educação. Ali comenta a quantidade de mais de 56 mil profissionais da educação que fizeram o teste, ou seja, mais de 70%, porque é um universo de 80 mil pessoas, como é voluntário, e quando o profissional vai lá fazer o teste, isso ajuda muito a cidade de São Paulo, a Secretaria de Saúde, para poder fazer o inquérito sorológico. Então, agradecimento aí a todos os profissionais da área da educação, mais de 70% dos profissionais indo fazer o teste, que ajudou bastante. Outra questão só para destacar, secretário Edson Aparecido, é que esse estudo do inquérito sorológico mostra que a vacinação ela foi uniforme em toda a cidade, tanto na questão territorial, como também nessa questão da classe social, e isso é muito importante, e como demonstrou também agora, está praticamente que equilibrado a questão da prevalência entre IDH. Houve momentos de algumas diferenças bastante acentuadas, mas agora nesse momento está bem equiparado. Aproveitar e registrar a presença do secretário Rubens Rizek, nosso secretário de governo, aqui nessa coletiva. E antes das perguntas, Fernando, só passar para o vereador Felipe Beccari, que é o presidente da Comissão de Saúde, para fazer uma breve fala. Bom dia a todos, prefeito, secretário, demais membros da mesa, o público que nos assiste, e uma saudação, claro, ao nosso prefeito Bruno Covas, que certamente também nos assiste. Com relação a esses dados, parabenizar a Secretaria de Saúde, a Prefeitura. Acho que se a gente tirar por base, por exemplo, o contato, que é um número muito expressivo, o contato com o vírus da população, um número altíssimo, a gente já tem que entender, a população tem que entender e ter a segurança que o trabalho está sendo feito, para controlar um número tão alto. Então, é uma prefeitura que eu considero hoje polivalente, responsável e trabalhadora. Tivemos algumas agendas, prefeito, nos últimos tempos, aqui nas últimas semanas, com relação à saúde, fiscalizando, acompanhando, auxiliando, e a gente percebe, até na qualidade de presidente da Comissão de Saúde da Casa, que não é só o Covid que está acontecendo, Tem o Covid, claro, é a grande cerne aqui da nossa discussão, mas outras demandas também chegam, As coisas continuam andando, e para realmente dar conta disso, tem que ter uma prefeitura realmente trabalhadora, responsável e, com certeza, caminhar junto com o Legislativo, Então, eu acho que esse caminhar ao lado da Comissão de Saúde e da Casa Legislativa, da Câmara de São Paulo, que a gente vem representando aqui junto com o meu caro colega Atílio, ele é muito importante, ele está acontecendo. Então, nosso contato com a Secretaria de Saúde ele é diário, com a Prefeitura ele é diário, para que nós possamos atender a demanda de toda forma e a melhor forma possível. Então, aqui parabenizando mais uma vez e garantindo ao público, à população paulista que nos assiste, que nós, da Câmara de São Paulo, estamos trabalhando lado a lado, não só para fiscalizar, mas para auxiliar a Prefeitura e a Secretaria de Saúde no combate ao coronavírus. Obrigado, vereador Felipe Beccari. Obrigado, vereador Atílio Francisco. Vai dar uma palavra? Só para dar um agradecimento especial ao Bruno por toda a dedicação dele, por todo o empenho dele, enfrentando a situação que ele está enfrentando, não abriu mão, um segundo sequer, da preocupação dele em proteger o cidadão paulistano. E Vossa Excelência também, como prefeito em exercício, também tem se dedicado bastante. E o Edson, que faz um trabalho bastante eficaz na secretaria. Eu já aprendi lá atrás que para trabalhar em determinadas funções tem que ser pessoa que tem vontade de trabalhar, tem determinação para trabalhar. No caso, o Edson, que eu saiba, ele não tem nenhuma
concepção médica, não é médico, não é enfermeiro, não é nada, e está exercendo um trabalho bastante representativo na Secretaria de Saúde. Então, eu queria, viu, Edson, te parabenizar por todo o empenho, por todo o esforço que você tem feito, a Câmara Municipal, na figura do Milton Leite, todos os vereadores também têm acompanhado ativamente todo esse trabalho, né, que a Prefeitura tem feito com relação à defesa da população contra a Covid-19, várias menções, várias determinações que foram aprovadas na Câmara para favorecer o trabalho da Prefeitura. Então, contudo, eu quero dizer para o povo paulistano que, apesar das lutas, apesar das dificuldades que temos enfrentado, das perdas que tivemos, São Paulo está em boas mãos. Obrigado. E nós vamos vencer essa Covid, queira ou não queira, nós vamos vencer e a cidade vai voltar melhor do que era, com certeza. Parabéns, prefeito, parabéns, Edson, parabéns todos os secretários aqui presentes, parabéns, Felipe, pelo seu trabalho na comissão. Vamos em frente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tílio Francisco. Agradecer o apoio da Câmara Municipal. Fernando. Obrigada. Vamos dar início, então, às perguntas enviadas pelos jornalistas. O primeiro é Leonardo Martins, do UOL. O Centro de Contingência ao Coronavírus em São Paulo, pasta do governo estadual, não aconselha ampliar ainda mais a flexibilização no estado. Os leitos de UTI continuam cheios, com índices acima de 75% na capital. O entendimento dos especialistas em saúde tem caminhado neste mesmo sentido. Caso o estado opte por ampliar ainda mais a abertura do comércio, a Prefeitura deve discordar e estabelecer o critério atual dos serviços já abertos? Agradecer a pergunta. Eu nem vou passar para ela, eu vou responder direto aqui. A Prefeitura de São Paulo, ela não trabalha com hipótese, ela vai sempre seguir o que determina a vigilância sanitária. A nossa vigilância sanitária fazendo a determinação, fazendo a orientação, é o que nós iremos seguir. Ok. Vamos agora à jornalista Thaís Luquezzi, da TV Globo. Ela pede aqui um detalhamento maior sobre o inquérito sorológico aqui apresentado. Qual a porcentagem de infecção em outras faixas etárias, além de 18 a 34 anos? Existe recorte nas faixas até 60 anos, por exemplo, de 60 a 80? Não, o gráfico que nós mostramos, inclusive, tanto da situação epidemiológica como também depois do inquérito, mostram que a incidência da P1 houve um avanço importante no jovem adulto entre 20 e 55 anos, né, em termos de incidência. E mostra também uma queda nas pessoas acima de 80 anos. Nós estamos avançando nos estudos, como eu disse aqui, estamos num processo de pesquisa, a vigilância sanitária do município, com um trabalho que está sendo dirigido pelo infectologista Júlio Croda, que nós vamos poder aí sim ter uma identificação e um conjunto de números muito precisos para poder não só destacar aí a questão dos casos de óbitos por faixa etária, que a gente já vem fazendo, mas, sobretudo, o impacto da vacinação. Então, os dois gráficos que eu acho que nós mostramos aqui separam de maneira muito clara, ao longo de toda a pandemia, a incidência da Covid nas faixas etárias entre 18 até 90 anos. E a gente aproveita para ressaltar que a apresentação com todos esses detalhes já está disponibilizada aos jornalistas. Agora, Matheus Meirelles, da Rádio CBN. Quais medidas a Prefeitura está tomando para garantir a veracidade dos documentos que estão sendo apresentados por pessoas do grupo com comorbidades para a vacinação contra a Covid-19? Secretário, é lógico que a gente confia na população, né? Mas faça a resposta técnica. Bom, nós iniciamos a vacinação de pessoas com comorbidades entre 55 e 59 anos. Amanhã começamos a vacinação de pessoas com comorbidades entre 50 e 55 anos. Os documentos exigidos pela Secretaria
e que são acompanhados pelos nossos profissionais de saúde, que têm muita experiência, a pessoa pode apresentar 3 documentos. Um desses 3 documentos: a receita médica, o atestado médico ou os exames clínicos que atestam a comorbidade. E esses 3 documentos podem ter a validade de até 2 anos, terem sido realizados até 2 anos atrás. Por quê? Porque durante todo esse período de pandemia, muitas pessoas, obviamente, e até por conta das orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde, nós suspendemos exames eletivos, consultas, cirurgias, enfim. Então, o documento pode ter até 2 anos, ter sido feito até 2 anos atrás. Um desses 3 documentos, os nossos profissionais de saúde têm muita experiência, vão saber identificar, obviamente, a veracidade, e, obviamente, como disse o prefeito, a gente também confia na idoneidade de todo cidadão. Então, esses são os documentos que atestam e que nós estamos exigindo já por parte das pessoas. A jornalista Mayra de Jaimo, da Rádio Bandeirantes. Como está o estoque da Coronavac na cidade de São Paulo? Contando com a remessa que vai chegar a partir da entrega do Butantan amanhã, até que dia teremos esse imunizante disponível? E a jornalista coloca aqui a dúvida se, pelos cálculos da Prefeitura, quantas pessoas, se é que isso pode acontecer, devem ficar sem a segunda dose da Coronavac? Bom, primeiro, o município de São Paulo, desde o início, tomou uma decisão muito importante, a Secretaria Municipal, que foi, nós não seguimos aquela orientação inicial do Ministério, que foi utilizar a segunda dose como primeira dose. Aqui nós preservamos a segunda dose, né? Então, isso foi muito importante. Eventualmente, a gente tem faltas pontuais que são repostas em menos de 24 horas e as pessoas são chamadas para retornar à unidade de saúde para serem vacinadas ou se dirigirem a alguma unidade próxima que tenha a disponibilidade da vacina. Coronavac, nesse momento, nós só temos doses para a segunda dose. Nós não temos hoje estoque ou lotes da Coronavac para a primeira dose. Tanto é que nós vamos utilizar na vacinação das puérperas e gestantes com comorbidades na segunda-feira as doses da Pfizer. Nós recebemos ontem 273.336 doses de Pfizer para a primeira dose e recebemos 144.220 doses de AstraZeneca para a segunda dose. Então, neste momento, as nossas unidades de saúde estão abastecidas. A Pfizer, obviamente, está sendo distribuída nesse primeiro momento só nas capitais. O município se preparou para poder receber essa vacina, né? Nós fizemos uma mudança em um dos refrigeradores do nosso depósito central, que pode armazenar até 4 milhões de doses de Pfizer nesse momento. Fernanda, deixa eu só complementar uma questão. Gerou muita dúvida na população essa questão de falta de dose do Coronavac da segunda dose. Eu conversei com o secretário Desaparecido, também falei com o Luiz Arthur, que é o nosso diretor da Vigilância Sanitária. O que acontece muito? Às vezes a pessoa toma a dose em uma UBS e a segunda dose ela não repete na mesma UBS. E aí dá uma diferença, é uma questão de logística, né, para tranquilizar a população com relação a isso. De preferência, eu tomar a segunda dose na onde tomou a primeira dose, para a gente não ter, às vezes, esse problema. Mas, como o secretário Edson falou, não existe a falta da vacina. A pessoa, se não quiser ir tomar em outro lugar, ela vai avisar, a UBS liga a hora que chegar a vacina para tomar a vacina, então a população pode ficar tranquila com relação a isso. Agora, a jornalista Mariana Freire, repórter do jornal Agora São Paulo. O governo do estado divulgou que grávidas e puérperas com comorbidades terão prioridade para receber a Coronavac ou a vacina da Pfizer. Como será feito esse controle nos postos de vacinação aqui na capital paulista? Haverá reserva de doses para esse público, enquanto outros grupos também prioritários vão receber a Oxford AstraZeneca? Sim, nós vamos ter uma logística especial para vacinação das gestantes e puérperas com comorbidades. Elas, inclusive, terão um atendimento rápido nas unidades de saúde nossa, serão deslocadas para uma das salas, para que não fiquem nas filas esperando a vacinação. Como elas só podem tomar Pfizer, não podem tomar AstraZeneca nesse momento,
obviamente nós fizemos a separação de 24 mil doses, que são exatamente esse público de gestantes e puérperas no município, para serem vacinadas prioritariamente com a Pfizer. Nós teremos, obviamente, a Pfizer para outras faixas, para outros grupos prioritários que estarão sendo vacinados, mas na medida que ela for se esgotando, enfim, nós estaremos aplicando a AstraZeneca. É muito importante salientar, novamente, a gente tem dito isso, né? Nesse momento, onde há ainda uma escassez de vacinas, não é possível escolher e não se deve escolher entre vacina A e vacina B. A vacina boa é a vacina aplicada. A pessoa, quando tem a vacina aplicada, ela aumenta a sua imunidade, ela se protege. Se ela vier a ter a doença, seguramente não vai precisar de um leito de enfermaria ou de UTI, né? Então, o importante é tomar a vacina. Complementando a dúvida do jornalista Guilherme Caetano, do Globo, ainda sobre a vacinação, se quem faz quimioterapia tem prioridade para tomar algum tipo de vacina? Não há nenhuma orientação do PNI, do Programa Nacional de Imunização, e também do Programa Estadual, e tampouco nossa, em relação a qualquer tipo de vacina, de imunizante específico para as pessoas que estão fazendo quimioterapia. Vamos à nossa última pergunta dessa coletiva, o jornalista André Vieira, do Metro Jornal. Sobre a redução aqui apresentada do número de mortes entre idosos com mais de 80 anos, além da vacina, algum outro fator pode ser atribuído a essa queda? Olha, seguramente a vacina e os estudos que nós estamos fazendo vão demonstrar isso. Volto a dizer, nós temos ainda números muito preliminares, mas há, sem dúvida nenhuma, um impacto. Segundo, os idosos são grupos na sociedade que tiveram uma preocupação maior com a questão da restrição, quer dizer, circularam menos na cidade, ficaram menos expostos, né? E o crescimento no jovem adulto agora, na P1, na chamada P1, foi exatamente em função de que esse jovem, ou pela questão de trabalho, ou porque eventualmente não respeitou as medidas sanitárias de não aglomerar, foram os contingentes mais contaminados, né? Então, nós acreditamos que seguramente nós vamos comprovar a eficácia e a eficiência da vacinação nesses grupos, e também, obviamente, são os grupos que menos circularam, que menos tiveram contato e, portanto, conseguiram se proteger um pouco mais nesta nova fase da pandemia aqui na cidade de São Paulo. Agradecendo aqui o prefeito, todos os presentes e aqueles que nos acompanharam de forma virtual, uma boa tarde.